fazer essa última parte dessa série, os 3 testemunhos do Espírito Santo. João 16, do capítulo 16, versos 7 ao 11. A palavra de Deus diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa, Senhor, nessa noite. E agora, Senhor, nós tomamos posse, meu Deus, da esfera espiritual que o Senhor nos dá. Tomamos posse, Senhor, da oração que o Senhor nos ensinou, quando nos ensinou a invocar a dimensão do teu reino a este lugar. Pai, no mundo do Espírito, eu dou uma ordem agora nesse recinto, para que nenhum espírito, meu Pai, se manifeste a não ser que seja da tua vontade, que não seja da tua permissão. Que esse ambiente, Senhor, esteja selado agora e blindado, para que somente a tua palavra seja ministrada, para que nenhuma interferência externa, meu Deus, ou interna, atrapalhe, Senhor, o propósito pelo qual a tua mensagem foi enviada nessa noite. Meu Pai, nós damos ordem, Senhor, aos demônios, para que eles tenham, meu Pai, que respeitar a tua palavra e o teu nome neste lugar. Meu Pai, nós profetizamos, Senhor, sobre essa rua. Senhor, repreende, meu Pai, todo espírito de morte, todo espírito de medo, todo espírito de confusão. Senhor, nós tomamos posse desse lugar. Nós colocamos a planta dos nossos pés aqui, representamos o teu reino, meu Pai. Senhor, não há, meu Deus, espaço, meu Pai, para demônios competirem, meu Deus, porque nós não estamos no meio de uma competição. Nós só estamos tomando posse, meu Pai, da tua vitória, porque a vitória já foi dada. Nós já temos, Senhor, a palavra de ordem, já temos, Senhor, o nome sobre todo nome, e agora, meu Deus, nós decretamos que nessa região toda que nos pertence, meu Pai, o inimigo ele tenha que sair daqui, porque nós queremos essas almas, meu Pai, nós queremos essas pessoas, Senhor, que estão se perdendo, que estão indo para o inferno, meu Pai. Levanta a tua igreja para fazer a diferença neste lugar. Levanta a tua igreja, Senhor, com poder e autoridade, para tomar posse e marchar sobre essa terra, meu Pai, mostrando, Senhor, que o teu poder, meu Pai, tem mais autoridade do que um 38, que o teu nome, meu Pai, ele amarra demônios, meu Deus, que o teu nome expulsa demônios, meu Pai. Nós queremos, Senhor, essa região para nós. Tomamos posse dela e pedimos ao Senhor que nos respalde do céu, que desça fogo, meu Pai, e queime, Senhor, todo o trabalho de macumba, Senhor, toda a consagração que é feita nessa região, meu Pai, todo o trabalho em invocação de demônios, Senhor, vai se tornar infrutífero nessa noite em nome de Jesus. Nós não aceitamos, meu Pai, e não deixamos, Senhor, que desça sobre essa região mais nenhum demônio, meu Deus, que eles sejam amarrados e repreendidos pelos teus anjos. Pai, destaca, Senhor, nessa noite do céu, legiões de anjos, Senhor, para varrer a sujeira desse lugar, para, meu Deus, fazer uma faxina, Senhor, no mundo do Espírito. Meu Pai, nossos olhos espirituais estão abertos, meu Deus, e nós não vamos aceitar, meu Pai, mais viver, Senhor, reféns, meu Deus, de demônios. Nós, Senhor, estamos aqui de pé, meu Deus, para colocar a mão, meu Deus, sobre os enfermos e eles serem curados. Nós estamos de pé, meu Pai, para liberar a palavra de ordem, para que o demônio tenha que sair de vidas e elas serem transformadas. Meu Pai, começa, Senhor, um renovo na tua casa, começa um tempo novo, Senhor, porque é chegado o teu reino neste lugar, é chegado o teu reino em Pau da Lima. Senhor, nós não queremos ser mais uma igreja neste lugar, não queremos, Senhor, ser mais um local, uma escolha para ninguém. Senhor, nós queremos é o Senhor aqui dentro dessa casa. Nós invocamos, meu Deus, a tua presença, meu Deus, para esse recinto. Nós, meu Pai, não aceitamos, Senhor, fazer um culto aqui se a tua presença não estiver conosco. Meu Pai, se o teu Espírito não se manifestar em nosso meio, nos despede, meu Pai, para a nossa casa, porque não nos interessa um culto sem o Senhor. Nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração, queremos que o Senhor, meu Pai, receba nosso sacrifício,
sacrifício, mas queremos te ouvir também, meu Pai, queremos ver o Senhor agir. Respalda, meu Pai, a tua palavra neste lugar, respalda o que é feito neste lugar, porque a casa é tua, meu Deus, a igreja é tua, as almas são tuas, os crentes são teus, e não tem nada, meu Deus, aqui para nós mesmos. Não há nome de ministério, não há nome de pastor, tudo, meu Pai, é para o Senhor, e o nome que tem que ser glorificado aqui é o nome de Jesus. Te exaltamos nessa noite, Pai. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Rei, que é acima do governo, que é acima, Senhor, de qualquer outra autoridade constituída nessa terra. Quem governa a nossa vida é o Senhor. Nós declaramos com a nossa boca que nos submetemos totalmente ao teu governo, que nós, Senhor, nos inclinamos, nos prostramos e reverenciamos a tua autoridade, Senhor Jesus, porque cremos pela fé que o Senhor está, meu Deus, assentado ao lado do Deus Pai, mas o Senhor também está aqui, meu Deus, através do teu Espírito. O teu Espírito, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito do Deus Pai, o Espírito Santo se encontra aqui nessa noite. Faz a tua obra neste lugar, Pai, e que nada, Senhor, venha impedir o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Palavra, queridos, enquanto orava, Deus tem me cobrado isso, e a gente tem que aprender isso como igreja. Eu não sei se o pessoal do Ministério de Intercessão está aqui hoje, o pessoal aqui, a gente costuma ter um momento, eu falei isso aqui no culto passado, um tempo de oração antes do culto. O pessoal geralmente se reúne aí no salão anexo, mas Deus tem cobrado que a gente só gosta de orar, só se lembra de orar quando a coisa está feia, quando a notícia vem, hoje a rua está fechada, ninguém entra, ninguém sai, aí a gente se lembra de orar, quando os obreiros estão ali na porta já com a mão na grade para fechar, porque vai passar tiroteio, 38, aí todo mundo fecha a porta e a gente ora e repreende, mas Deus está nos convocando para a gente estar vigilante, e o vigilante, ele está atento antes do ladrão chegar, né? O vigilante, ele se prepara antes do ladrão chegar, e se você não crê que Deus tem poder para guardar essa casa, para guardar essa rua, irmãos, está na hora de você rever a sua fé. Crê em Deus, porque eu creio que o governo de todas as coisas está na mão de Deus. E que toda essa bandalheira que a gente vê acontecer por aí, isso é obra de demônio mesmo, irmão. Meu Deus do céu, eu quero pregar, mas prego ou falo? Me diga aí. Eu vou falar, irmãos, o diabo, ele está querendo se esconder, ele está querendo que você não acredite nele, ele está querendo que você pense que, sabe qual é a maior engano de Satanás? É dizer, o pessoal diz que tudo é o demônio, mas tudo é o demônio mesmo, irmão, tudo que não presta, a influência é dele mesmo, é dele, não tem outro não. Irmã, vocês querem espiritualizar tudo, espiritualize mesmo, irmão, é demônio, repreenda. Tem autoridade, é demônio. A gente não vai negociar com demônio, não. Eu não vou trabalhar, vamos fazer um acordo, demônio. Não, irmãos, você foi ungido, você foi separado para enfrentar mesmo o reino das trevas. Qual é o mal que existe nesse mundo? E eu já vou aproveitar e vou emendando já na pregação. Qual é o mal que existe nesse mundo? Por que o mal existe nesse mundo? Quem trouxe o mal para essa terra? Quem trouxe foi o diabo. Quem induziu o primeiro casal a pecar foi o diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Onde você vê morte, roubo e destruição, é o diabo agindo, irmão. O cara vai, mata, e aí depois quer botar a culpa no diabo, a culpa é do diabo mesmo. E ele vai para o inferno por causa da culpa do diabo mesmo. Se você der ouvido à voz do diabo e seguir o que ele disser, você vai ser condenado com ele. Não tira a sua culpa, porque você também teve a oportunidade de se salvar, teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Agora,
que o diabo, a Bíblia, quando vai falar do pecado original, a Bíblia mostra que 1/3 dos anjos pecaram e foram jogados para fora do céu, mas a culpa deles terem sido expulsos do céu foi do diabo, só que eles também foram expulsos do céu. Por que você comeu da fruta, Adão? Não, a culpa foi da mulher, e a mulher chegou, a culpa foi de quem? Não, a culpa foi da serpente, está todo mundo culpado, então vai ser todo mundo condenado. Não ficou ninguém de fora. Mas quem começou aquela bandalheira ali? Quem começou foi o diabo. E se a gente sabe como as coisas começam, irmão, a gente sabe onde atacar a origem do problema. Você está vendo sua vida financeira com problema, você está vendo seu casamento. Irmão, vá procurar onde é que o diabo está tendo uma legalidade aí. Pastor, já olhei tudo, não tem. Mas o diabo atrapalha a vida de crente? Irmão, teve um crente na Bíblia que Deus deu testemunho dele, de que ele era fiel, que ele era íntegro, que ele era tudo. Eu e você, quem sou eu e você para dizer que não? É porque às vezes a gente não discerne o que a palavra diz. Mas ele falou, ali é um homem justo, um homem fiel. Tem visto meu servo Jó? Aí Deus disse, não, pode provar Jó, pode provar. Mas na hora da destruição, Deus mandou quem? Mandou Gabriel? Mandou quem? Mandou Miguel? Mandou o próprio Satanás. Então vá lá e destrua, porque ele tem prazer em fazer isso. Deus só fez dizer, eu autorizo. Irmãos, tem coisas que Deus permite, tem, mas tem outras que são os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas, que dá legalidade ao diabo para entrar na nossa vida. Aí tem uma área da sua casa que está beleza, não tem problema nenhum, mas tem área que está exposta. Na minha casa esses dias apareceu um rato. Um rato entrou em casa, apareceu. Por quê? Porque a porta da varanda do fundo é aberta. Ele não entrou no meu quarto, na minha cama. Por quê? Porque para ele chegar no meu quarto, para ele chegar lá em cima, ele tem que passar por um bocado de lugar primeiro. Mas tem área da sua casa que é aberta. Seus olhos são abertos, você anda pelo mundo, você vê tudo. Até ele entrar na sua mente e colocar uma ideia na sua cabeça, ele vai ter que trabalhar muito. Mas não impede dele entrar na sua varanda. O que é que você tem que fazer? Compra logo um pega-tudo, meu irmão. Bota lá, ele vai amanhecer todo esticado. Você embrulha ele, repreende em nome de Jesus e joga no lixo. Tem que descobrir por onde é que o rato está entrando. Por quê? Porque o rato, meu Deus do céu. O rato deixa vestígio, irmão. Eu quero pregar e não estou conseguindo. O rato deixa sujeira, irmãos. Agora o rato só entra se tiver comida. Você botou a comida para o passarinho jogou a comida no chão, o rato vem comer o resto que está no chão. Por quê? Porque ele come sujeira. No meu quarto não tem sujeira, ele não vai subir para o meu quarto. Ele não vai entrar no meu banheiro, não vai. Aí para eu chegar no nível desse de infestação de rato, eu tenho que ter deixado a casa descuidada durante muito tempo. Aí você vai chegar em casa, vai ter ninho de rato para tudo que é lado. Só que a gente tem que estar atento aos primeiros sinais dos ratos. Onde é que ele está entrando? Onde é que ele está querendo me atacar? Você é crente, você tem poder, tem autoridade. Manda o rato embora, irmãos. Expulsa esse demônio, manda ele embora. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu estou possuído de demônio? É isso que eu estou falando. Não, irmão, tenha maturidade. Eu estou dizendo que ele influencia, que ele usa coisas, ele usa as pessoas. O demônio entra até em bicho. Entrou em porco. Eu estava conversando com um apóstolo um dia desse, ele estava me contando que ele uma vez trouxe um rapaz para um processo de libertação numa casa e que tinha um demônio no cachorro. E que estou lhe falando a verdade. E que o casal já estava se separando, se divorciando por causa do cachorro. Porque o cachorro fedia dentro de casa, um não queria o cachorro e o outro amava o cachorro, só que ninguém estava enxergando que dentro do cachorro tinha um demônio, dentro do cachorro. Dentro do cachorro. E a gente anda, irmãos, como se fôssemos cegos. Agora eu estou entendendo. Agora eu entendi onde é que vai chegar. A gente anda como se fôssemos cegos nesse mundo. A gente anda como se a gente fosse cego. Como se as coisas espirituais não existissem. Como se tudo fosse a mesma coisa. Eu já dei testemunho aqui que uma vez eu vi um crente. Eu vi, não, a pessoa que me contou, a pessoa de confiança, mas eu conheci a história e vi a pessoa como se acabou. Um crente foi para um restaurante e no meio de uma brincadeira, ele na hora de sair pegou uma moeda e jogou numa imagem daquelas que vocês sabem qual é,
que fica lá, né? E aí o pessoal gosta de jogar aquelas moedas. Ele, crente, brincando com um grupo de crentes, jogou a moeda. Irmãos, esse cara, a vida dele se transtornou. Esse cara caiu na miséria. Só não passou fome porque a igreja deu cesta básica a ele. Por quê, irmãos? Porque deu legalidade. Foi brincar com o demônio. Irmãos, tem que estar vigilante. Demônio existe. Tem demônio, irmãos, que se alimenta da morte dos outros. Que ele anda aí com sede. Você já viu alguém com sede? Você já teve sede? Quando você faz jejum, você fica com sede, você fica com fome. E às vezes é assim. A Bíblia diz que o demônio, quando ele sai de um corpo, é como se ele andasse em lugares áridos. Quem já viu isso na Bíblia? Ele anda em lugares áridos. O que é lugar árido? Que não tem água. Que o demônio ele sai com sede, procurando algum lugar para ele entrar, para ele fazer a obra dele. Ele anda assim. Tem demônio que se alimenta do sangue, ele gosta de ver a morte. E ele sai por aí procurando alguém que dê lugar à ira, porque ele não pode entrar na vida da pessoa que está aqui sentado. Você está aqui sentado, seu demônio não vai entrar aqui em você, você vai pegar uma faca e matar ninguém. Não é assim que funciona. Entenda como é que o demônio trabalha. Ele vai colocar na sua cabeça primeiro, ó, ele vai jogar uma seta, para a seta entrar. Se você abrir a porta, a seta fica. A seta é dele, depois ele vem junto. E qual é a seta que ele coloca? Você ficar com ódio de alguém, você se irar. Aí você já ficou com ódio da pessoa, já está com raiva. Aí, irmãos, é só uma questão agora do trabalhar do demônio, naquele ponto que ele colocou na sua mente, e aí ele vai alimentando aquele ódio. Ele vai criando circunstâncias em sua vida para aumentar o seu ódio, até que chega uma hora que você não aguenta e você vai e faz uma arte. Ah, tudo é o demônio mesmo, irmãos. Se a gente veio para aqui para desfazer as obras do mal, se a igreja está aqui para desfazer as obras de Satanás, e o que foi que Jesus disse? 3 testemunhos que o Espírito Santo vai dar. Ele vai falar, ele vai convencer o mundo de 3 coisas. Convencer no sentido de que ele vai trazer à tona, vai ficar evidente. E essa última coisa que ele disse, ele vai convencer o mundo do juízo. Eu falei da justiça na semana passada. Falar da justiça de Deus. E eu lhe disse que justiça e juízo eram coisas diferentes. A justiça de Deus, o critério que Deus aprova, o que é que Deus tem para o homem, o que é que Deus mostrou ali em Jesus, quando Jesus morreu, mas ressuscitou, que ele foi aprovado por Deus e que eu e você hoje temos confiança de crer no Evangelho da salvação, de crer na ressurreição, porque fomos justificados em Cristo. Só que o mesmo fenômeno, irmãos, que serve de salvação para um, que mostra a justiça de Deus para uns, é o mesmo que vai mostrar agora a condenação de outros. É a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque, irmãos, se teve um pior crime que já foi cometido na história da humanidade, o pior pecado que já um dia foi registrado na história da humanidade, foi a morte de Jesus. Pastor, como é que o senhor diz um negócio desse? É verdade. Todos os homens que passaram por essa terra estavam debaixo da mesma sentença e da condenação de Adão. E qual foi a condenação de Adão? No dia que pecar, certamente morrerá. Ah, mas eu não sei o que é pecado, não sabe não? A lei veio para lhe mostrar exatamente o que é o pecado. Quando você olha para a lei vai lhe dizer 10 coisas simples. Se você olhar para aquelas 10 coisas e você disser que viveu nesse mundo e nunca na vida cometeu um daqueles 10 pecados, eu lhe garanto que você vai ser salvo pelas suas obras. Mas também posso lhe garantir, pela Bíblia, que ninguém passou por essa terra sem ter cometido, pelo menos uma vez na vida, um daqueles 10 pecados. E aí agora o que é que a gente faz? Agora veio um que não pecou. Você vai olhar a vida dele e vai dizer, esse homem não era digno de morte, mas morreu e mataram ele e condenaram ele como um assassino. Com assassinos, com ladrões, trocaram ele por um assassino. Como malfeitor ele morreu. Por quê? O que é que representa a morte de Jesus? Mas observe que ele estava falando já de quando o Espírito viesse. Ele vai convencer o mundo do juízo. E o que é que o juízo queria dizer? Sentença de condenação. Julgamento condenatório. É o que você sabe mesmo. Juízo é isso aí. Por quê, irmãos? Porque a humanidade, o pecado que evidencia o pecado no mundo, o que evidencia a natureza humana decaída, o que
evidencia nos céus, a prova que está nos céus. Jesus entrou nos céus com a marca do pecado da humanidade em si. Ele viveu as consequências do pecado da humanidade, não só porque ele levou sobre si a minha e a sua culpa por permissão de Deus, mas ele viveu na sua carne as consequências do pecado, porque ele não foi condenado justamente, ele não foi condenado de forma correta, não houve um juízo correto dele, mas condenaram um inocente por inveja. Tem gente que se preocupa com tanto pecado, né? Vê um rapaz passar ali com meio dançando diferente, o pessoal já condena, já aquela coisa toda. Mas o motivo da morte de Jesus foi a inveja. Tem pecados que passam despercebidos pela gente, a gente não entende aonde esse pecado pode levar. Condenaram ele por inveja, porque ele denunciava, porque ele não se corrompia, porque ele não se juntava com essas pessoas para fazerem o mal. Ele não queria fama, ele não queria sucesso, ele não queria ser melhor do que ninguém. Ao contrário, ele queria que as pessoas conhecessem a verdade sobre Deus, a verdade de como o homem deve viver nessa terra. E às vezes, irmãos, nós somos crentes, levantamos a mão e cantamos a Jesus, mas não procuramos conhecer o caráter dele para saber como ele viveu, porque nós devemos viver igual. Devemos imitar exatamente o que ele fez, a forma como ele pensava, a forma como ele falava, a forma como ele agia. Aquilo não ficou de enfeite na Bíblia, não, irmãos. Ficou para eu e você seguirmos exatamente o que ele fez, porque foi isso que foi achado justo diante de Deus. Mesmo toda a humanidade pecadora condenando ele como um malfeitor, mas ele diante de Deus foi tido como inocente. Aí você vai ver agora no livro do Apocalipse dizer que ele é a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha. Mas você vai ver também agora ele sendo chamado de o juiz. Ele é a testemunha, ele mesmo é o juiz. Ele vai condenar o pecado da humanidade. Só que ele disse que o príncipe desse mundo já está julgado. As obras que os homens fazem, você quer prova de que o que o homem faz aqui é justo? Ou se é injusto? Olhe para a história de Jesus e veja, o que fizeram com ele foi justo ou foi injusto? Foi correto terem matado ele? Mas a injustiça dos homens sobre a vida dele foi justiça de Deus sobre as nossas vidas. E é interessante, irmãos, que agora, depois que tudo isso aconteceu, e era sobre isso que ele estava falando, eu vou morrer, a minha morte vai acontecer, é inevitável. Só que quando o Espírito vier, ele vai convencer agora o mundo de uma expectativa do que vem depois. Porque falamos sobre a minha ressurreição, falamos sobre o pecado do homem, falamos sobre tudo, falamos sobre o perdão dos pecados de Deus, sobre a justiça. Mas também não podemos esconder a parte do juízo. Porque aí ele vai dizer, o príncipe desse mundo já há um julgamento, irmãos. O crente precisa entender isso. Vivemos nesse mundo, eu sou de Jesus, a igreja é de Jesus, mas o mundo, a Bíblia diz, jaz o maligno. Príncipe desse mundo, Jesus diz que Satanás é o príncipe do mundo. É por isso que quando ele orou, ele ensinou os discípulos, invoque aonde você está, a dimensão do reino de Deus, porque você não pertence mais ao reino do mundo, porque o reino do mundo pertence a Satanás, porque o homem deu a ele, está na Bíblia. Ele pega Jesus e diz, olha, você está vendo tudo isso? Que a mim foi entregue. Outras versões dizem, a mim tudo isso foi dado. E se você quiser, eu posso lhe dar também. Jesus não negocia com o diabo. Ele sabe que o diabo é mentiroso. Não se negocia com o diabo. Diabo, irmão, você tem que fazer o que a Bíblia lhe ensinou. É cala-te e sai, meu irmão. A ordem para ele é essa. Cala-te e sai, vai embora. Não quero conversa com demônio. Ninguém aqui é para ficar conversando e perguntando nada a demônio. É para mandar calar a boca e ir embora. Mas a gente não pode fingir que esse mundo não existe. Porque o príncipe desse mundo, a Bíblia diz que ele está aí ainda.
mas ele já foi julgado. É interessante porque você vai ver agora, quando Pedro ele entra no cenáculo, e ele entra ali com João e o homem que era aleijado, né? Que já não era mais aleijado, o ex-aleijado. E quando ele entra ali, ele começa a ministrar, porque o Espírito Santo de Deus se manifestou na vida daquele homem e trouxe cura. Um homem que era aleijado entra agora andando. O testemunho estava ali, de que Deus estava com eles. E ele vai dizer no livro de Atos, capítulo 3, do verso 21 ao 23, ele vai dizer assim, ó, falando a respeito de Jesus, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Primeiro momento que ele teve de pregar, ele já começa dizendo, olha, existe uma justiça, só que eu não posso falar da justiça sem falar do juízo. Se tem justiça é porque tem juízo. Meu irmão, se tem salvação é porque tem condenação. Não dá para ter uma coisa sem outra. Você vai ser salvo, eu sou salvo, graças a Deus. Salvo por quê? Porque sobre mim pesava a condenação. Jesus foi a justiça de Deus, a justiça foi feita nele, então ele me livrou do juízo. Por quê? Porque vai chegar um dia em que vai acontecer agora este juízo. Por quê? Porque o príncipe que governa esse mundo está induzindo as pessoas a fazerem o mal. Aí Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e ele começou a pregar. E aí é onde ele diz, e quem não escutar esse profeta, e quem não escutar esse, que agora importa que o céu retenha, será exterminado do povo. Mais à frente, no capítulo 10, do verso 38 ao 42, você vai ver Pedro agora, mais uma vez, chegando na casa de Cornélio. E ele começa a pregar ali o evangelho. E ele, quando começa a anunciar por que ele chegou ali, por que o anjo mostrou a ele, ele começa a falar de Jesus e diz assim, Atos 10, do 38 ao 42, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando, presta atenção aqui, ó, todos os oprimidos pelo diabo. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Foi feita justiça, porque vem o juízo. E qual é o motivo de Deus ter feito justiça? Porque vem a justiça. O motivo é o pecado. É por isso que ele dá na ordem o pecado, a justiça e o juízo. Vocês vão entender quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo. Por quê? Porque, irmãos, quando o homem termina de falar isso, o Espírito Santo desce e batiza todo mundo que estava dentro da casa. Se você quiser me convencer nessa noite que existe Saci Pererê, eu quero uma prova. Me convença. Alguém vai lhe convencer a você da sua vida para provar que existe Saci Pererê? Me diga aí. Mula sem cabeça. No interior você chegava, aquele povo antigo, irmão, tinha história para contar. Dizia que tinha gente que se envurtava, que tinha gente que foi na mata um dia e aí se perdeu, teve que botar lá um fumo e um negócio para poder o curupira deixar ele sair de lá. Você chega que via bicho, né? Tem. Agora,
Meu pai, ele tem um testemunho que ele viu uma vez um bicho, um lobisomem, ele viu. E eu digo a você que ele é capaz de atestar ali e de pagar um preço para provar o que ele viu. Porque foi feita uma consagração, um negócio de um demônio lá, e ele viu na hora que um homem estava transformado em bicho, bebendo sangue. Ele viu. O que você vê, irmãos, você não precisa de provas para como você viu. O evangelho não pode ser uma teoria. Eu não posso querer transformar o evangelho, esvaziar o evangelho em uma palavra de convencimento, em uma lógica. É lógico, o homem pecou, e porque pecou, Jesus morreu no seu lugar, e agora ele está livre do juízo. Irmão, se for só isso. O problema é quando você tem que colocar agora as decisões desse evangelho em prática. É quando você tem que crer e saber que isso é verdade, porque vão ter atitudes na sua vida, vão ter decisões na sua vida, vão ter coisas que você vai ter que renunciar, que você só vai fazer se você tiver certeza que isso aqui é verdade. Começou o negócio de coronavírus aí, tinha muita gente que não estava ainda acreditando. Aí depois que começa a morrer um daqui, depois que você vê outro morrendo ali, aí o povo entra numa histeria, né? Agora todo mundo crê que é verdade. O evangelho, irmão, segue esse mesmo ciclo. Infelizmente, nós estamos vivendo o ciclo da curva para baixo. Estamos chegando no auge da incredulidade. Estamos chegando no auge de igrejas mortas. Estamos chegando no auge de pessoas que conhecem uma teoria, de igreja cheia de gente velho, que ouviu um dia um evangelho, um dia ele acreditou, e ele sabe que a verdade fica por aqui, mas não tem um poder, não tem uma manifestação para trazer um jovem para dentro da igreja que veja a manifestação do Espírito de Deus. Para quê? Porque a mensagem é acompanhada da verdade. Igreja, irmão, só com manifestação de poder, ela perde a essência. Vira circo, me perdoe a expressão, mas é isso. Vira teatro. Eu vou para a igreja hoje para ver o que vai acontecer. Eu quero ir para a igreja hoje para ver qual é a manifestação que vai ter. Mas vem cá, meu filho, e qual é o fundamento da fé? Não sei. No que é que você acredita? Não sei. Então quer dizer que se o demônio vir aqui, o cara jogou o pau, virou serpente, o outro jogar ali, virar serpente também, você vai acreditar em quem? Porque se você acha que o diabo não tem poder, irmãos, você está enganado. O problema é que o poder dele não tem nem comparação com o poder de Deus. Às vezes a gente acha, a igreja, os crentes acham que está uma guerra, né? Uma final de campeonato lá, e que está Jesus do lado. Vai, crente, joga o crente ali, bora lá, meu irmão, pula lá, irmão Estênio, com a espada, e chama Nilson, outra testemunha, e corre que vem um demônio ali, chama a Val que agora o bicho pegou. Não, irmão. Chama o reforço. Na hora que a coisa aperta, tem que chamar o mais forte, né? Não, irmãos, escute, Deus lhe deu, a sentença está aqui. O príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. É uma questão agora, como ele disse, olha, ele convém que ele fique no céu até um tempo. Mas vocês que estão na terra, já é para vocês manifestarem um novo reino que está vindo aí, o novo governo que vem aí. Senhor, eu vou para Faraó, vou falar que o Senhor quer libertar o povo. Mas me diga uma coisa, como é que eles vão acreditar? Como é que ele vai acreditar no que eu estou dizendo? O que é que você tem na mão? Tem uma vara, jogue no chão aí. Jogou no chão, o poder de Deus se manifestou. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado e do juízo. Aí estou eu aqui pregando e pensando lá, está o Espírito Santo ali no ouvido do cara, bora, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aí no final do culto a gente diz, o cara não aceitou Jesus, que eu acho que o Espírito Santo não falou bem ali no ouvido dele. Não, irmãos, você vai pregar a verdade. Ele estava falando aqui, porque ele não queria ir na casa desse pessoal, ele não queria ir na casa de Cornélio. Ele disse, eu nunca entrei na casa de alguém que não fosse judeu, nunca. Mas estou aqui já por um milagre, porque o Espírito me trouxe aqui. E o que é que veio fazer aqui? Bom, eu vou anunciar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Meu irmão, o Evangelho é que Jesus de Nazaré era cheio do Espírito Santo, ele foi enviado de Deus para desfazer as obras do diabo, e ele ressuscitou, comeu com a gente, bebeu com a gente esteve com ele, somos testemunhas da sua ressurreição.
E onde é que termina essa história? Bom, a história agora termina que ele nos mandou para pregar para o povo e testemunhar que Deus o constituiu agora como juiz de vivos e juiz de mortos, para pregar que o inferno é verdade mesmo, e que quem não se consertar, vai para o inferno mesmo, o inferno é real, e quem não acertar sua vida com ele, vai para lá, e não tem mais saída não, irmãos. Foi por isso que ele morreu, ressuscitou, e nos constituiu como testemunhas dessa verdade. Terminou de falar, o povo todo batizado com o Espírito Santo. Como é que vai dizer que é mentira? Evidência de que o Espírito está aqui. Às vezes você tá na igreja e não precisa nada às vezes acontecer, mas às vezes uma música que alguém toca, quando começa a música, aí você sente, você sabe que o Espírito está falando com você. Às vezes você chega na igreja angustiado, com o coração, a palavra que é ministrada, o pastor nem sabe o que você está passando, mas a palavra, ela entra no seu coração e você chora porque você sabe que é exatamente aquilo que você precisava ouvir. Às vezes a coisa está indo para um lado, mas uma criança que passa às vezes e fala com alguém uma coisa, aquela coisa que acontece, você já sabe que é Deus falando com você. Você vê a evidência de Deus na terra. Você vê o poder de Deus se manifestando. Às vezes você é crente, você chega no ônibus, você não precisa nem falar nada com ninguém. Você está ali, tem uma pessoa do seu lado que está tão angustiada, tão apressa, que ela sente a presença de Deus em sua vida. E ela chega e lhe pergunta, você é crente? Quantas pessoas chegam na rua e lhe identificam que você é crente sem você falar nada? Pela sua forma de falar, pela sua forma de agir, pela sua forma de reagir. Às vezes o pior é quando é o contrário, quando elas sabem que a gente é crente e o negócio é diferente, é crente mesmo, aí é. Eu uma vez fui pescar, acho que eu tinha uns 17 anos, lá vem bromba, cara. Aí, eu pescando lá e peguei um peixe, o cara atribulou lá e minha linha partiu, o peixe foi embora. Rapaz, eu dei tanto nome, se tivesse um dicionário de palavrão naquele dia, eu ia acrescentar mais uns 3. Eu ia para a igreja, irmão. Eu ia para a igreja porque eu tinha que ir, era obrigado a ir. Mas não era crente. Aí alguém perguntou, esse menino é crente? Quando fala bem de você, demora para chegar. Mas quando fala mal, irmão, rapidinho a família toda está sabendo, né? Aí vieram me perguntar, pai, o que foi que você aprontou lá? Sabe, meu irmão, se não gostou, vá também junto com ele. Eu disse, irmãos, isso convém quando a gente não é crente. Mas olha que interessante, 2 Coríntios, do capítulo 2, do 12 ao 16, eu estou falando isso porque, se você quiser abrir, marcar isso na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, do 12 ao 16. Hoje a gente está vivendo um tempo, e é isso que eu estou dizendo a vocês, a nossa curva do poder de Deus, da dedicação, da igreja viva, da igreja, como eu peguei talvez essa curva no pé da ladeira aqui em cima, quando estava querendo cair a coisa. Eu não sou muito velho, mas de lá para cá eu só vi capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, 12 ao 16. Mas eu ainda peguei a igreja perseguida não pela polícia, mas pela sociedade. Ser crente era coisa de gente doido. Ser crente era coisa de pobre. Ninguém rico era crente. Você não conhecia. Era um rico que você conhecia na cidade toda que era crente. Mas ser crente era coisa de gente pobre, era coisa de fanático, coisa de maluco. Se você chegasse na sua família e dissesse que era crente, sua família não queria mais conta com você. Se você dissesse no trabalho que era crente, ninguém conversava com você. O negócio era pesado. Eu via os testemunhos dos irmãos falando. Eu vi minha família ser discriminada várias vezes por isso, porque a gente era crente. Às vezes tinha um aniversário de família, todo mundo era convidado, menos a gente. Papai e mãe que já são grandes e já discernem as coisas é fácil, mas você criança, né? Você queria estar ali com os primos e brincando, e aí você soube que teve o aniversário de fulano de tal, você não foi convidado. Por quê? Porque são crentes. E crente não pode estar na nossa festa, porque o que a gente faz vai chocar eles.
Eles vão condenar o que a gente... Só por estarem aqui, eles já condenam o que a gente faz. Esse negócio é gravado, tem coisa que eu não posso nem falar. Mas o povo criticava, falava, porque na minha casa não tinha televisão na época. Irmãos, a gente gosta muito de criticar as coisas fora do nosso tempo. Fora do nosso tempo. E hoje, quando você diz um crente não podia ter televisão em casa, a gente acha um absurdo. Mas hoje você bota uma TV na sua casa, você bota uma TV a cabo, tem quantas opções de canais para você assistir? Você tem quantas opções de programação para você assistir? Você pode selecionar hoje o que é bom e o que é ruim. Naquele tempo você comprava uma televisão, que era uma fortuna, era muito cara uma televisão, e a televisão, irmão, só passava 4 canais. Tinha alguma programação em algum canal daquele para crente? Passava o Jornal Nacional. Não, meu irmão, vou comprar a televisão só para assistir o Jornal Nacional. Ele assistiu o Jornal Nacional. Quando ele não estava em casa, os filhos assistiam Chacrinha. Você pegue hoje, no tempo de hoje. Olha, hoje. Não bote não, é só um exemplo que eu estou dando. Não vá assistir não. Não é nem para você ir ver. Mas vá ver a roupa que aquelas mulheres usavam no programa de Chacrinha, para você ver se era conteúdo para crente. A igreja proibia as mulheres usar calça lá atrás. Irmãos, hoje tem mais loja de calça de mulher do que calça de homem. Você sabe por que inventaram calça jeans? Você sabe para que foi feita a primeira calça jeans? Quando os homens começaram a trabalhar na indústria, lá na Europa, desenvolveram uma calça mais grossa, um tecido mais brabo, mais grosso, para aguentar a pancada. Aí os homens foram para a guerra, morreu. E aí as mulheres tiveram que ir para dentro das fábricas. As mulheres iam para as fábricas de vestido, porque lá a cultura deles não era porque era crente, não. Era cultura. As mulheres usavam vestido, culturalmente. Aí as mulheres começaram a descobrir que estavam pagando mais barato a elas do que aos homens. Se revoltaram. E aí disseram, agora a gente vai trabalhar com a roupa do homem para ver se eles vão pagar a mesma coisa. Isso era na Europa, a galera nos Estados Unidos cheia de maconha, cheia de dinheiro, cheia de LSD, porque quem sustentou a guerra da Europa toda foi assim que os Estados Unidos ficou rico. Se for estudar a história, você vai ver. Vendendo arma e bomba e tudo para os outros se matar. A juventude estourou o mercado de consumo pipocando. Década de 70, os caras cheios de LSD na cabeça, cheios de maconha, movimento feminista, as mulheres começaram a usar calça que era roupa de homem. Aí vai a igreja dizer, não, aqui pode usar calça. A igreja não deixa usar calça, irmãos. A questão é que a gente às vezes demora de se atualizar. Guarda o carrancismo, guarda o princípio, a ideia, mas não sabe por quê. Por que aqui não podia usar calça? Não sabe. E aí fica, não pode, aí vem uma grife, bota a calça de mulher. E hoje tem calça que é mais arrumada até do que determinada roupa. Às vezes você trabalha em um lugar que tem que subir e descer a escada, que se você tiver de vestido, você está mais exposta do que até de calça. Mas não podia usar calça, essa igreja era um absurdo, não, irmãos. Absurdo foi quem veio depois, que não entendeu o que aconteceu, perdeu a direção e ficou exigindo coisa que não era mais do seu tempo. Eu vou dizer hoje que a igreja não compra uma televisão. Irmãos, hoje na televisão você tem programa educativo, você tem programa de natureza, você tem programa do que você quiser. Escolha, saiba administrar. Mas naquele tempo não tinha, só tinha 4 canais na televisão. A igreja proíbe ter televisão, porque não tinha nada que preste. Aí se você tinha dinheiro para comprar uma televisão, para botar em sua casa, para assistir 40 minutos de Jornal Nacional, era você correr o risco de deixar um aparelho dentro de sua casa, que quem ligasse em outro horário, ia assistir um bocado de porcaria. A gente julga as coisas fora do tempo. Mas você tem que entender que a sua presença, onde você passa, as pessoas têm que sentir em você a presença de Deus. E é um pacote fechado, irmãos. Não dá para ser uma parte. Não dá para alguém me ver e crer só que Jesus é bonzinho e que perdoa meus pecados, porque é isso que estão querendo passar por aí. Jesus morreu e agora está todo mundo salvo. Glória a Deus. Não, irmãos. Ele foi salvo, mas se não obedecer ao que ele mandou, está aqui. Se não escutar o que ele está dizendo, vai ser exterminado do meio do povo. Está dizendo aqui, ó, que agora ele é juiz de vivos e de mortos. Aí Paulo agora escrevendo à igreja de Corinto diz, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito,
porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? A pergunta dele. Ele está dizendo, irmãos, que quando você pertence ao reino de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, pelo seu testemunho, pela manifestação do Espírito de Deus, até, olha, ele está dizendo, ele foi pregar o Evangelho de Cristo, mas chegou lá, não teve sossego, ele estava atrás de Tito, e depois foi, mas ele está falando que mesmo nesse processo, é isso que ele está querendo dizer aqui, que mesmo nesse trânsito, ele sem sossego do Espírito, e faz uma coisa, e onde é que está Tito, e procura ali, mas mesmo assim, por onde ele passava, o Evangelho ia exalando. Para quem está se salvando, era vida, mas para quem está se perdendo, é morte. Irmãos, quando você vai pregar o Evangelho a quem não quer se consertar, a pessoa se sente ofendida. Por que se sente ofendido? Porque quando você fala da salvação e ela diz que não quer, ela automaticamente está sabendo que ela vai para o inferno. E se tem uma coisa que as pessoas não gostam, é que você diga que elas estão erradas. Uma coisa é eu tentar convencer alguém que essa pessoa está errada. Outra coisa, ela vê uma manifestação do poder do Espírito. E ela vai dizer o que agora? Eu vou, mas quando ele vier, não vai ter mais como não falar sobre o que é o pecado. Porque vai ser evidente, porque eles não creem em mim. Mas na hora que eu ressuscitar, na hora que o Espírito se manifestar, eles vão descobrir se o pecador sou eu ou se são eles. Na hora que o Espírito vier, eles vão descobrir o que é a justiça de Deus. Eles estão achando que, porque eles estão matando animais, porque estão se cobrindo com sangue de animais, que isso vai resolver o problema deles? Eles vão descobrir, quando eu ressuscitar dos mortos, a verdade sobre o que de fato agrada a Deus e o que é a justiça de Deus. Porque se por causa do pecado da humanidade, eu tive que morrer da forma que eu morri, quando eu ressuscitar, eles vão ser testemunhados disso. E qual é o último testemunho? O último testemunho é que, depois que eles se convencerem do pecado e da justiça de Deus, não resta outro entendimento que não seja o juízo de Deus para aqueles que não aceitaram. E a coisa é simples, irmãos, de uma forma muito simples. E a condenação é essa, o juízo de Deus. Qual é o resultado do juízo de Deus? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O juízo de Deus é esse. Não acredito, pastor, tudo bem. Você pode dizer que não acredita. Mas aqui tem pessoas dentro desse auditório nessa noite que estão dispostas a dar sua vida por essa verdade. Porque um dia elas tiveram um encontro com o Espírito de Jesus. Um dia o Espírito de Deus se manifestou e se revelou a elas. E quando houve esse encontro, essa revelação, alguns tiveram que ficar dentro da barriga de um peixe 3 dias e 3 noites. Outros tiveram que cair de um cavalo. Outros simplesmente só ouviram a voz dele chamando, vem, segue-me. Outros tiveram que subir numa figueira, cada um do seu jeito. Mas o certo é que cada um aqui, dos que creem, testificam a você que o Espírito dele está vivo. Porque tiveram um encontro verdadeiro com ele. E porque tiveram agora um encontro verdadeiro, eles sabem da verdade sobre o pecado. Não é porque está escrito só no livro, mas é porque o Espírito dele está aqui. Eles creem na justiça de Deus e na sua salvação. E quando agora a gente fala do juízo de Deus, eles não ficam mais desesperados. Porque eles já entendem que o juízo é uma verdade. Mas aqueles que creram já passaram da morte para a vida. Fique de pé nessa noite, nós vamos estar orando. Essa é a parte do Evangelho que o diabo não quer que a gente pregue. Ele não quer que a gente diga às pessoas que elas, se não se converterem, elas estão condenadas. Ele não quer que as pessoas saibam disso.
Ele não quer que as pessoas se convençam do juízo de Deus. Porque se você soubesse que você está perdido e tivesse certeza disso, você ia procurar qualquer meio para se salvar. E procurando o meio de se salvar, você ia chegar até Jesus, porque só Ele é a porta. Mas se o homem não sabe que está perdido e não sabe do juízo de Deus, ele não se interessa sobre o perdão de Deus. E eu quero orar com você nessa noite, para que o Espírito de Deus lhe dê a capacidade de fazer como esses apóstolos fizeram. Eles transmitiam a mensagem do Evangelho. E quando eles pregavam, eles falavam sobre a verdade. Aqui não é um evangelho, eu não vim aqui, Cornélio, para a sua casa, para trazer a prosperidade em sua casa. Eu não vim aqui para você ter uma vida mais confortável, para você ter uma vida melhor. Não vim lhe falar a verdade. A verdade é que você está perdido. A verdade é que Jesus, ele foi constituído e com o poder de Deus ele libertava cativos e pessoas sob a opressão de Satanás, mas Deus constituiu ele como juiz de vivos e de mortos, porque a condenação é certa. E eu vim nessa noite para poder falar para você que você pode se salvar se você crer no nome de Jesus. Esse é o Evangelho. E como eles criam no coração, o Espírito vinha e confirmava a palavra. O Evangelho que salva. O Evangelho que salva. A morte de Jesus Cristo na cruz, sua principal função foi para salvar o homem do pecado. Foi a justiça de Deus. Foi para denunciar o pecado daquela geração, para denunciar o pecado da humanidade, para dizer que o juízo de Deus, ele vai ser exercido sem misericórdia, porque esse tempo está sendo dado, um tempo de graça, um tempo de favor de Deus, para que todos aqueles que quiserem se salvar, possam chegar ao